Boa noite, estamos em mais um TV Com Debate, dia 18 de setembro de 2013. Hoje é o dia do perdão. Você que está brigado com seu namorado, com a sua namorada, com seus pais, com seu irmão, hoje é o dia do perdão. Também o dia dos símbolos nacionais e também o dia da televisão. E eu aproveito para cumprimentar todo o pessoal da técnica da TV Com, a Thaís, a Gisele, o Reale, o Vitor, entendeu? A Edvânia, o nosso diretor-presidente Augusto Capô de Casa, a Fernanda, a Clô, todos os programas aqui da TV Com, né? Que a gente não pode falar os 50 programas aqui, que não daria tempo, né? Mas todos os programas aqui da TV Com e todas as televisões aí co-irmãs da gente aqui de Santos, né? Da Baixada Santista. Hoje eu tenho a grata satisfação de contar com o André Luiz Simão de Andrade, já nosso comentarista aqui, habitué da casa, né? Advogado e também comentarista aqui da TV Com. Boa noite, André. É um prazer novamente ter você, que além de ser meu amigo particular, também é comentarista aqui da casa. Boa noite. Boa noite, meu querido. Boa noite ao Silvio. Obrigado aí pelo convite. E hoje temos a grata surpresa aqui de ter o Silvio Maciel. Ele que estamos a tempo para trazê-lo aqui no programa, né? Ele que é radialista, é técnico de saúde também, mas na área de revelação de raio-x, né? Trabalha aqui na prefeitura, na Conselho Neves, faz um trabalho aí para o pessoal na revelação dos raios-x, né? Hoje em dia, mesmo com os raios-x automáticos também, né? Revelação digital, mas tem que saber mexer bem para dar o ponto. E também é técnico em contabilidade. E o Silvio, que é deficiente visual, já trabalhou em várias associações disso, em São Vicente, já trabalhou vários anos com isso. Ele está aqui hoje porque ele quer futuramente montar uma associação dos deficientes visuais em São Vicente. Estivemos aqui trocando uma ideia rapidamente, porque o trânsito, infelizmente, o trânsito está muito intenso hoje, então a gente não consegue chegar tão antes do programa. Mas o Silvio, já tinha conversado com ele por telefone, também aqui na TV Com, e ele quer montar uma associação de deficientes visuais em São Vicente e estender para a Baixada Santista no futuro, né, para propor melhorias das condições dos deficientes. Segunda-feira nós estivemos aqui com o Luciano Marques, um abraço para o Luciano, fez um programa brilhante. Ele que foi trabalhou na prefeitura na parte do deficiente físico, ali na coordenadoria dos deficientes físicos, tá, o Luciano Marques, que acrescentou muito. E hoje trazemos aqui o Silvio Maciel, um prazer ter aquilo no nosso programa. O Silvio, que além de ser radialista, mexer com saúde pública, também ele quer montar uma associação dos deficientes visuais, com certeza para reivindicar um monte de coisa, calçadas com buraco, mais atenção nos coletivos, mais bibliotecas, enfim, ele sabe muito melhor do que eu isso, ele está aqui hoje para brilhantar o programa. Boa noite, Silvio, um prazer ter você aqui no nosso programa, sinta-se à vontade aí para suas considerações iniciais aí. Boa noite a todos os telespectadores, obrigado ao senhor Augusto, à direção aqui da TV pela confiança, né? E interessante, tanta coisa a gente pensa, né? Eu tinha até esquecido que hoje é o dia de nós que somos profissionais da comunicação, né? E eu, graças a Deus, me formei há muitos anos como radialista, sou do rádio antigo, né? Porque hoje o rádio que nós temos, não quero me aprofundar muito, porque, claro, nós vamos falar mais depois, né? O microfone é seu, pode ficar tranquilo. Mas hoje o rádio trabalha com computador, né? Eu quero também falar das adaptações que existem para o deficiente, né? Mas o rádio de antigamente, eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, né? Ele era muito mais exigente do que hoje. E nós ainda temos uma emissora em Santos que ela ainda mantém um pouco do equipamento antigo. Mas mais para frente a gente fala sobre isso. Agradeço também a Deus pela sua autorização, ao meu pastor da Assembleia de Deus do Ministério de Santos, né, que lá de São Vicente da Campos Sales, pastor Joel e os irmãos, que me liberou para que eu estivesse aqui, né, o pastor Paulo Alves Correia, né, nossos agradecimentos, e a todos que estão aí nos acompanhando, fiquem atentos que vocês vão ter muitas notícias importantes. Mandar um abraço para Paulo Correia, para o seu filho também, nossos amigos aqui, grande Paulo Correia, nosso amigo aqui, pertinho da minha clínica lá, o Paulo Correia, sempre é uma liderança na parte religiosa, né? O André, tem a primeira pergunta aqui, né? A primeira é da Fátima, através do Eduardo Filete, parte 3, ou mais fácil no telefone, 21 38 4677. Ligue, mande sua sugestão, sua crítica sobre os acontecimentos aqui da cidade. E então a Fátima aqui da Embaré já está mandando um abraço para o Filete, para o André, e parabenizando a direção da TV Com por trazer aí o Luciano, por trazer o Silvio e dar uma oportunidade também para esse pessoal que sempre são os intelectuais, tem ideias futuristas, né? Porque de repente você tem uma cadeira de roda,
você está andando e está reclamando que a calçada tem um buraco. Imagine você numa cadeira de roda, né? Passando numa de mosaico português, na outra cimentão, como é que você fica, né? Você senta à noite, você está em casa, você parece que andou de cavalo sem o devido, né? Sem estar lá no cavalo. Sem a sela. Sem a sela, né? Então, com certeza, é complicado. Então, a gente tem aqui o Silvio hoje, que ele vai dar vai mostrar pra gente como é que o deficiente visual é tratado. Lógico que as pessoas tratam com educação, mas na mobilidade urbana, no dia a dia da Baixada, que já se tornou aí uma megalópole em termos de trânsito, né, de transporte, tudo, os ônibus que não são adaptados, tudo o Silvio vai discorrer isso para a gente. Talvez seja o motivo que ele queira montar essa associação para pedir o direito, para reivindicar o direito de ser bem atendido como um cidadão que paga os seus impostos, que trabalha do dia a dia, né? Mas a primeira pergunta aqui, a Fátima, um abraço para você, Fátima, que mandou um abraço para o Silvio também, parabenizou a direção do programa, o Augusto, o pessoal da Tataísa, jornalista, a Gisele, por ter convidado você aqui, uma grata surpresa para a gente. Já a Lourdes, ela pergunta o que o nosso comentarista André, doutor André, talvez por ser advogado, talvez, o que a Dilma adiou a viagem após denúncias que o Brasil foi alvo de espionagem. O que o André acha que ela deveria ir para a viagem ou que ela fez certo de adiar a viagem? Bom, Lourdes, muito obrigado aí pela pergunta. É uma questão aí de diplomacia. Envolve questão política e envolve questão diplomática. Todos nós sabemos, né? Acho que todo mundo sabe que os Estados Unidos aí, desde a época já da Guerra Fria, ele vem cada vez mais se intrometendo na política de vários países do mundo, em especial na região ali do Golfo Pérsico, e sempre se interessou por países que têm riquezas, nós temos o maior aquífero do mundo, nós temos uma reserva de água, o Brasil, né, tem uma reserva de água para 100 anos. Nós temos petróleo agora com a descoberta do pré-sal, quer dizer, então, infelizmente, os Estados Unidos sempre tiveram essa vocação aí de sempre estar pretendendo ser o xerife do mundo, né, como se diz entre aspas, e com certeza sempre houve esse tipo de espionagem. Lógico que atualmente, com a tecnologia que nós temos, qualquer hacker, qualquer pessoa que tenha conhecimento na área de tecnologia, invade qualquer computador, por mais de última geração que seja o sistema, sempre tem alguém que vai conseguir entrar nesse sistema. Ainda mais não sendo nosso. Eu acho que né? Ainda mais não sendo nosso sistema, né? Sendo Google, eu acho Hotmail, tudo de fora, né? Essa indignação, vamos dizer assim, é uma indignação assim meio que só para, como diziam também os nossos avós, para inglês ver. Aliás, tem uma origem essa brincadeira outro dia eu ouvia pelo rádio, a história, como surgiu essa história de vamos fazer para inglês ver. Então, eu não acredito que ela esteja de qualquer forma correta. Ela já pediu explicações, o governo americano até agora não deu, mas eu acho que o interesse maior é nosso de manter relacionamento com os Estados Unidos, porque eles são um dos maiores consumidores então, de produtos brasileiros. Deveria ter ido, então, na sua opinião, que ela perguntou o que você acha. Ela adiou, não é? Adiou. Talvez ela tenha procedido de uma forma correta, adiando a viagem. Dizer que não gostou, mas não fechou as portas. Exatamente. Eu acredito que ela deve ir, mas talvez esperando aí uma resposta mais satisfatória, uma justificativa, que com certeza o governo americano deve fazer de alguma forma fazer uma desculpa aí, porque realmente essas denúncias aí foram realmente muito graves. Já se está dizendo, hoje pela manhã eu lia pela internet de que uma entrevista da presidente da Petrobras
dizendo que nesses últimos 2 anos ela podia garantir, eu também não acredito nisso, ela garantiu que nos últimos 2 anos não houve invasão dos computadores da Petrobras, que eu acho que era a maior preocupação do governo brasileiro em razão, né, desse segredo comercial que envolve aí a questão do pré-sal e os leilões, que o principal ponto eram os leilões que estão para ocorrer aí de novos pontos, novos campos exploratórios do petróleo. E, lógico, você tendo informações privilegiadas, as empresas têm como direcionar esses leilões aí. Mas, segundo a presidente da Petrobras, disse que não houve essa invasão. Mas, até aí, eu vai saber, né? Tenho cá minhas dúvidas, porque imagine se um hacker, uma pessoa que a gente presume ser uma pessoa sem recursos, né? Faz de sua casa, ele invade computadores, grandes computadores de bancos e de empresas. Imagina um americano que tem à disposição a inteligência americana, ou seja lá quem for. Os provedores são deles, né? Toda a tecnologia à sua disposição, o melhor do melhor. Então eu acho difícil que não tenha acontecido isso. Silvio, quer comentar esse assunto aí, da presença que você achou certo? Então, na posição do André, é como a mulher que brigou com o marido, né? Ela não vai fazer o jantarzinho naquela noite, vai pro quarto, fecha a porta, mas no dia seguinte tá tudo bem, tal. Então ela fez aquele charminho, né? Que tem que fazer, mas no dia seguinte tá tudo bem, já faz o cafezinho da manhã pro marido e tudo certo, é isso? Sim, eu gostaria sim, porque esse caso, todos nós estamos vendo aí na imprensa, né, falada, escrita, televisiva, né? Não é de hoje, tá? Eu descobri, inclusive, isso há pouco tempo, porque eu já tenho alguns anos computador, não mais o mesmo que está hoje, devido às adaptações, né? Mas quando eu comecei a usar o computador, que eu tinha visão um pouco melhor, era um uso normal, com óculos de 25 graus que eu tenho para leitura, né? E normalmente escrevendo alguns textos, coligado ainda à internet, e às vezes mesmo com ela não ativada, algumas palavras, elas surgiam na minha frente, na sequência, né? Eu pensava assim, puxa, que bacana, né? O computador ele é tão inteligente que talvez ele tenha algum sistema que ele prevê aquilo antecipadamente que eu quero escrever, né? Passado alguns anos, devido às adaptações que eu precisava fazer pela minha baixa visão, como programa com tamanho grande, fundo preto, colorido, né? Através de alguns técnicos eu soube da existência de um programa que você pode, de outro lugar à distância, pela internet, né, controlar o computador, né? Inclusive, na época, o técnico ia fazer um teste para mim da casa dele aqui em Santos, comigo lá em São Vicente, né? Fiquei meio assim, né? Falei, acho que esse cidadão aí não regula bem, né? Mas tudo bem. Chegou lá, ligou para mim, olha, eu estou aqui, eu vou mexer no seu computador. Ele passou alguns códigos, alguma coisa, né? Daqui a pouco, na minha frente, o computador estava ali se movimentando. Ele desligou, inclusive, da casa dele aqui em Santos para São Vicente, o meu computador, né? Então, só para não... Funcionou, Silvio? Funcionou? Funcionou. O programa... E te ajudou bastante? Não, ele ajudou, mas eu estou falando do seguinte, que depois do término do ajuste que ele precisava fazer, ele desligou o meu computador da casa dele aqui em Santos, lá em São Vicente. Isso pela rede da internet. Então, quando eu comecei a fazer o curso de rádio, até antes disso... Você fez o curso de rádio aonde? No Senac, entre 1990, 91. Sabe se esse curso está tendo ainda, não? Não, aqui na Baixada Santista ele está encerrado, né? Tá. Hoje só em São Paulo. É uma pena, né? É uma pena, lamentavelmente, porque eram 2 cursos de sonoplastia e de radialista ao mesmo tempo, além das legislações do rádio e das áreas administrativas que a gente aprende também, né? A área técnica, a área de equipamentação, colocação de voz, observação de elaboração de texto, criação e produção de programas, né? Então, desde antigamente, já por causa dos primos da minha mãe, que era o senhor... o Vanderlei Neves, né, o Jaime Neves, né? Eu na minha casa um dia fazendo um teste, eu gostava muito de ouvir as rádios, achava interessante a rádio tocar 2 músicas na sequência, né? Comprei 2 sonatinhas pequenas, né? Pedi para minha mãe, arrumei alguns plugs, uma caixa de som, um gravador
e fiz lá as ligações manual, sem saber que existia uma mesa de som, tinha que ter um amplificador, né? E numa dessas mudanças que eu fiz, eu resolvi inverter os cabos da caixa de som para a entrada de microfone no gravador, né? E eu descobri que eu não precisava usar o microfone porque o alto-falante poderia ser um microfone. Então hoje, o que a gente entende sobre isso? Com esse avanço de computador moderno, hoje nós temos aí o mais moderno que é o tablet, né? Que hoje antigamente era aquele computador grandão que você ocupava um espaço, o próprio rádio mesmo e televisão, hoje, que antigamente era um prédio de 15, 20 andares, hoje uma TV num prédio de até 2 ou 1 andar você monta, né? Então hoje a gente fica pensando, será que quando nós estamos assistindo a nossa televisão, porque às vezes você vê, eu vou até pedir permissão para falar aqui de uma outra emissora, que é o SBT, né? Aqui você pode falar qualquer emissora que não tem problema. De vez em quando o ratinho fala, olha, a novela acabou, já tem tanto de audiência aqui na TV, e a gente fica pensando, poxa... Como é que ele consegue medir? A minha televisão está ligada na energia, está ligada numa antena comum, né? Não tá, porque antigamente não tinha aquele sistema da TV a cabo como tem hoje, né? E a gente fica pensando, mas como é que ele sabe? Então a gente fica pensando, puxa, então se uma caixa de som vira um microfone, será que de repente a nossa privacidade dentro da nossa própria casa, que nós estamos assistindo uma TV, você não pode inverter o sinal? Parece até uma coisa assim insana da gente falar, mas eu como é que ele tem o não controle de duvido quantas pessoas estão vendo televisão? Como é que ele sabe isso? É uma coisa, ou ele está falando uma barbaridade, a evolução é tão grande. Bom, tá aí que nós temos TVs como Tribuna, outras TVs por aí, a própria Globo mesmo, que desenvolveu microfone sem fio, que hoje pode ser um botão de camisa, pode ser uma caneta, pode ser qualquer objeto. Tanto que eles vão, quando fazem aquelas investigações, eles levam isso aí, a pessoa fala tudo, eles estão filmando, exatamente, então, né? Exatamente. Não só a Globo, outros canais também têm isso, né? Sim. Entendo. Bom, o Paulo Sérgio Boqueirão, um abraço, Paulo Sérgio. Ontem, num debate do canal comunitário, foi falado que não tem muito serventia o programa Viva Bairro. Não foi no programa da TV Com. Discordo. O prefeito e seus secretários vem recebendo e atendendo no possível as ideias dos munícipes. Quer dizer, não sei se foi na TV Com, acho que no TV Com Debates não foi. Mas o Silvio Foético não falou que televisão foi, né? Então, ontem no debate no canal comunitário foi falado que não tem muito se invertia o programa Viva Bairro. Discordo. Acho que o programa é bom. O prefeito e seus secretários vêm recebendo e atendendo no possível as ideias dos munícipes. Sendo elas boas ou más, estamos esperando a visita em nosso bairro, o Boqueirão, para darmos nossa opinião. Paulo Sérgio, eu não sei se no Boqueirão vai ser específico no Boqueirão, porque eles estão agrupando os bairros, né? Que não dá para fazer em todos os bairros, eles estão agrupando. Vai Macuco, Estuário, entendeu? Eles estão agrupando, né? Eu acho que essa ideia do canal comunitário, já que a pergunta é do programa Viva Bairro, é uma ideia boa. Na verdade, é mais ou menos um orçamento participativo, né? Seria um orçamento participativo, onde as pessoas estão dando opinião e as coisas que são mais simples de resolver, o prefeito está dando toque de caixa, por exemplo, asfaltamento daí para as pessoas, tal. Então eu acho que é uma ideia boa. Agora é lógico, você vai pegar 300 pessoas num condomínio grande, você vai pegar 300 pessoas num bairro, vai o cara que é politiqueiro, vai o cara que quer falar, vai o cara que é bem intencionado, vai o cara que não entende muito, o prefeito tem que ouvir tudo, tem que pôr tudo num computadorzinho cerebral e tem que ver o que é mais importante e falar, olha, isso dá para fazer, isso não dá para fazer não sei o que, isso dá, tal. É normal. Eu acho que o programa Viva Bairro é um programa bom, entendeu? Porque só o fato de o prefeito pegar um domingo, um fim de semana e estar se disponibilizando aí com os secretários, tipo Raul Cristiano, tipo o Estásio Pereira, vice-prefeito, tal, e outros secretários indo no bairro, eu acho que é uma grande coisa. Não que seja o caminho para que quem não está fazendo isso, os prefeitos, estejam errados. Mas eu acho que é até uma lição de humildade. Na minha opinião, eu acho que é bom, entendeu? Então eu concordo com o Paulo Sérgio. Vou pegar a opinião aqui do nosso advogado Andrade, o que ele acha do Viva Bairro? Eu acho extremamente importante, concordo também com o Filete, concordo com o Paulo Sérgio. Boa noite, Paulo Sérgio. Sem sombra de dúvidas, ele está indo ali na fonte do problema. Cada bairro tem a sua particularidade, tem o seu modo de vida, e cada vez mais a tendência é setorizar mesmo. Porque hoje você tem, por exemplo, vamos dar um exemplo, Boqueirão e Aparecida. Quem vai ali na Pedro Lessa vê que tem um centro comercial do bairro,
né? Tem toda a infraestrutura de comércio, você encontra bancos, lojas de comércio diversificado, restaurantes bons. Quer dizer, a tendência com a atual situação do trânsito, apesar da cidade ser uma cidade pequena, a ilha, né, é pequena, as distâncias são pequenas, mas o trânsito hoje é um fator que deve ser avaliado. Então, cada bairro tem a sua particularidade, como eu disse, seus problemas, e é muito importante. Eu acho muito interessante essa iniciativa do governo municipal, e eu acho que todos os governos devem seguir, não devem acabar com esse canal de comunicação da população com o Poder Executivo, que no caso é o prefeito. Então tá 3-1, né? O programa comunitário que ele falou, que a gente não assistiu, não gostou, alguém teve uma opinião que não é bom, eu achei que é bom, você achou que é bom, Paulo Sérgio, o nosso querido André também. Se você quiser se comunicar aí pelo 2138-4677, o telefone está na tela, participa, faz uma pergunta, dá sua opinião, o que você acha do Viva Bairro. Silvio Maciel, você que mora em São Vicente, mas também trabalha em Santos, então é um cidadão metropolitano, você o que acha do Viva Bairro, o programa que o prefeito com alguns secretários se disponibilizam aí em finais de semana, à noite, né, fora do expediente de trabalho normal, para atender os moradores, ver o que dá para resolver. O que você acha do Viva Bairro? Eu acho uma ideia muito interessante e eu fiquei muito feliz que isso é um exemplo para o nosso país da democracia. Por quê? As pessoas às vezes chegam no gabinete, quer ser atendido, quer ser recebido, e às vezes o prefeito, devido às suas ocupações, outras atividades, não é que ele só quer receber as pessoas importantes do nosso país, não, ele quer receber a população, e às vezes não há essa condição. Então, eu acredito que essa ideia, ela deveria se estender ao nosso país todo, porque é muito bonito nós vermos as nossas autoridades que nós elegemos, querendo saber de cada um de nós qual é a nossa opinião, que nem... Existem dois lados na saúde que eu queria já fazer uma colocação aqui, que eu gostaria até de pedir com toda a gentileza, humildade, que as pessoas compreendam o que eu vou falar, porque as pessoas muitas vezes reclamam da saúde, fala mal do serviço público, de todas as situações, mas ela, porque eu tenho essa experiência por ter feito contabilidade, não vê que nós, apesar de existir há muitos anos a lei que acabou com a burocracia, porém a burocracia ela ainda está em fase de adaptações, ela ainda não foi totalmente extinta. Então a população precisa entender duas coisas. O prefeito, ele não sai por aí com seus secretários comprando tudo que ele quer para a prefeitura, para o município, porque ele tem que seguir uma ordem de custo, uma ordem de gastos, tanto que hoje as prefeituras elas brigam pelas questões dos precatórios, pelas dificuldades que se ampliam, porque cada vez que um precatório deixa de ser cumprido dentro do seu prazo, aquele valor ele sofre outros reajustes. Mas voltando ao tema, então é importante porque na clínica onde eu trabalho, eu vejo duas coisas interessantes. Nós estamos com muitas dificuldades, temos até alguns administradores nossos, chefes, que às vezes ajudam no atendimento do serviço, porque nós temos determinados dias de agendamento e não dá para todos os funcionários dar conta. E nós temos um problema muito sério. É muito fácil, às vezes, a pessoa falar mal do serviço público, mas não procura entender o que acontece para aquele problema. Então, eu gostaria de fazer um pedido, que as pessoas, quando marcam uma consulta, se você vai no atendimento particular, a sua consulta é 12 horas, você não vai chegar às 9 da manhã, eles não vão te atender. A pessoa vai no serviço público, a consulta é 12 horas, ela chega às 7 da manhã, ela quer que atenda ela. Ela vai lá e reclama, não me atenderam. Se a consulta está marcada meio-dia, chega pelo menos 20 minutos, meia hora, tudo bem. Não precisa esse sacrifício. Mas a caso de caso, né, Silvio? Porque às vezes a pessoa reclama do serviço público, né? Teve um senhor que eu parei agora na rua, ele me parou, eu estava atrasado aqui, mas a gente tem que entender bem as pessoas. Ele falou, eu fui no meu médico, ele chegou para mim, virou e falou para mim. Estava até o meu filho Pedro, que está nos estúdios, um abraço para o Pedro, daqui a pouco ele vai vir aqui na frente para mostrar a carinha dele. Então o que acontece? Ele falou assim, puxa, eu fui no médico, eu tenho diabetes, pressão alta, o médico falou para mim,
o senhor é o pior paciente que eu atendo, porque eu demoro 1 hora e só ganho R$20. Aí disse que o neto dele falou, puxa, mas o senhor não é médico? Mas eu venho aqui, eu vou ter pressão alta, ele fuma, ele faz não sei o que, faz tudo errado, eu perco 1 hora com ele. Mas há de convir que não dá para o médico de um plano de saúde falar isso, né? Por exemplo, ele pode ganhar R$20, mas está fazendo o mister dele. Mas se ele conseguir fazer vários clientes ali, muitos vão procurar no particular, né? Então tudo é um investimento na sua carreira. Então há médicos e médicos, mas de repente ele estava no dia, brigou com a mulher, tal, não justifica. Mas ele pode ter feito 29 consultas boas, né? Então a gente não pode, por exemplo, você pega o teu centro lá de atendimento, atende 100 pessoas por dia, querer contentar 100 pessoas que vão lá, chegam mais cedo, é muito difícil, a gente não vai contentar todo mundo. Mas também há casos que o funcionário público erra e há casos que a população também erra, né? Mas existem médicos e médicos, radiologistas e radiologistas, né? Entendeu? Então eu acho assim, não dá para gente generalizar, né? Claro, lógico. Não é isso, Silvio? Sim, mas então, como eu estava te falando, o que ocorre é o seguinte, também nós temos um lado que nós não temos tantos profissionais na saúde como gostaríamos de ter. Eu não tenho nada contra demanda muito grande, quebrar a ética aqui de trazer médicos do estrangeiro, sendo que nós temos duas coisas que poderiam ser feitas antes dos médicos estrangeiros vir. Por exemplo, baixar o preço das faculdades, tá? Porque a pessoa fala, a pessoa não se interessa pela medicina. Eu não acredito muito nisso. O que falta é uma conscientização de preços. Ninguém aqui está dizendo que o professor tem que ganhar pouco, eu sei, eu valorizo muito o que eu tenho até hoje, a minha primeira professora. Você quer dizer fazer bolsa para a pessoa e a pessoa depois trabalha, você faz a bolsa especial e a pessoa depois trabalha 5 anos, 3 anos numa zona mais carente, é isso? E nós temos muitos médicos no Brasil que estão até parados pela falta de continuidade, porque ele não aguenta o serviço dele, o que ele ganha, como é que ele vai pagar água, luz, telefone, sustentar a família e ainda pagar uma faculdade, pagar livros que às vezes são caríssimos. Então, nós precisamos criar métodos de valorizar o que nós temos dentro do nosso país. Pelo amor de Deus, eu não quero aqui criar nenhum tipo de preconceito, porque até eu estive com a Igreja Assembleia de Deus em Israel, na Espanha, fui muito bem tratado. Está aqui, inclusive, uma prova, que eu não sei se está na posição correta, do diploma que eu recebi do ministro de Israel, né, a quem eu agradeço que nós estivemos lá e aproveitando, se nós tivermos evangélicos nos acompanhando, que estejam orando pelo país, né, pela Síria, pelos povos estrangeiros, porque nós no Brasil, graças a Deus, com todas as dificuldades que podemos ter, ainda é o país mais pacífico de todos. Com certeza. Hoje eu prometi que a gente não ia falar de túnel nem de VLT, né? Porque a semana passada a gente ficou falando de túnel e de VLT, né? Que são coisas empolgantes, cada um tem uma opinião, uns acham que é eleitoreiro, outros acham que não, VLT também, traçado e tal. E graças a Deus não tem muita pergunta sobre VLT aqui, temos várias perguntas, mas temos que ir ao rápido comercial, já voltamos. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento CVC, tudo por uma boa viagem. Forma Plus, por uma vida incomparável. E WhatsApp Santos, há 10 anos formando craques no inglês. No Gonzaga, Ponta da Praia e agora também em São Vicente. Oficina Frota Vento conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. Olá amigos, mais uma vez eu convido para que você continue nos acompanhando no nosso ACS na TV. Todas as quintas-feiras a partir das 20 horas, com reprise ao domingo a partir das 11 horas. Eu espero você. Quer saber mais sobre mercado de trabalho e gestão de pessoas e desenvolvimento? Então assista o programa Talentos em Foco. Toda quinta-feira às 9 da noite, programa inédito. E às terças-feiras a reprise, às 4 horas da tarde.
Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Você que não pode ir até a sua comunidade, a comunidade quer ir até você em sua casa, em seu lar. Participe conosco todos os domingos, às 8 horas da manhã, a Santa Missa em seu lar. E fique com Deus. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Olá pessoal, convido você, telespectador, a assistir nosso programa Odonto News TV. Passará sempre às quintas-feiras, às 8h30 da noite, com reprise às quartas-feiras, às 5h30 da tarde. Nós abordaremos todos os temas da odontologia. Invista na saúde, cuide do seu sorriso. Voltamos ao segundo bloco do TV Com Debate. Hoje, dia 18 de setembro, dia do perdão, dia da televisão e dia dos símbolos nacionais. A Nana Lima, do Campo Grande, o que vocês acham do perdão? Pessoas no corre-corre do dia a dia falam que vão ligar, mas não retornam. Antigamente as pessoas ficavam mais atentas. As pessoas de hoje não são assim. Será que é falta de consideração, filete? É estresse? Vocês acham que essa pessoa merece ser perdoada ou desculpada? Então, rapidamente aí, o que você acha do dia do perdão? E a Nana Lima, um abraço para a Nana Lima do Campo Grande, deve estar desde o começo ligada aqui na gente, como eu falei que era dia do perdão. Então, vou passar primeiro para o Silvio agora, para a gente inverter um pouco as perguntas. O Silvio vai começar a responder o que ele acha do dia do perdão e se as pessoas não estão dando tanta atenção para os outros, se é pelo estresse, correria ou que as pessoas estão mais desligadas mesmo. Pode ser esse motivo sim, mas o mais grave de todo que nós temos observado é a questão da mentira e a questão da fofoca. Porque hoje em dia, por causa do telefone, por causa do celular, as pessoas estão preocupadas em saber mais da vida do outro do que da sua própria vida. A própria novela estimula isso também, né? Estimula. Fofoca, mulher mandando filha dar golpezinho no marido, né? Inclusive, nós temos na justiça um índice grande de separações e divórcios pela falta de diálogo, porque os casais não dialogam mais. Hoje, as igrejas, eu vou dar um exemplo para igrejas evangélicas, nós temos a dificuldade que os pastores enfrentam de conversar com os casais pela dificuldade da própria vida, o dia a dia, o trabalho, a escola, os afazeres do dia a dia. E para piorar, que nem existe hoje uma lei, que até eu quero ser rápido nisso, existe uma lei que está chegando aqui no Brasil e acredito que vai se estender, que é de você não jogar lixo em lugar nenhum e você ser multado. Eu penso que nós deveríamos ter também uma lei que multasse as pessoas que fazem mentira ou que fazem fofoca. É calúnia, né? Calúnia, defamação, inclusive duro de está provar, previsto mas na lei, né? Na lei penal, né? Inclusive existe uma lei que até é pouco divulgada, que existe um código, eu infelizmente não consegui localizar, que fala dos apelidos que você não pode falar para pessoas idosas, deficientes e outros tipos de ocorrências, né? Existem vários tipos de relações e, infelizmente, o problema nosso é que a nossa comunicação, às vezes, ela demora um pouquinho para divulgar essas áreas, né? Eu vou te dar um exemplo. Muitas pessoas não gostam da Voz do Brasil, só que as pessoas se esquecem que a maioria das leis que nós temos, e muitas leis boas que existem, elas são aprovadas e a população deixa de conhecer porque não ouve a Voz do Brasil. Eu acredito que nós deveríamos ter sim a liberdade de rádio e de TV e criar horários alternativos para a Voz do Brasil. Tá certo. Antes de passar a pergunta para o doutor André, queria mandar um abraço para a dona Marilza, que é a mãe da Thaisa, né, que está em Santos. Mandar um abraço aqui para a Rosa, da Ponta da Praia.
E também para o Doutor Família, que faz o programa aqui das 6h30, que é o pastor do Doutor Família, que é o nosso, faz o programa aqui das 6h30, diariamente das 6h30, todo dia, né? Também é o pastor aqui da casa, da TV Com, um abraço para o Doutor Família. André, sobre o Dia do Perdão, a Nana Lima do Campo Grande pergunta o que você acha, se as pessoas estão mais estressadas, se as pessoas estão ligando para os advogados para cobrar os prazos mais rápidos, o que está acontecendo, ou se as pessoas não estão ligando para os outros, estão muito individualistas? Eu como advogado, eu estou bem mais acostumado com essa cobrança, porque é lógico que todos, assim como o médico, assim como outros profissionais que trabalham com a vida humana, né, com o ser humano, nós temos aquele princípio que o nosso problema é sempre o mais urgente, né? Então, como advogado, aí na minha área, todos os meus clientes sempre entram em contato comigo e querem urgência, claro, eles têm esse direito, né? E é para isso que eles me contrataram. A questão do perdão, esse dia do perdão, o perdão eu acho que é um dos maiores desafios do ser humano, né? É aquele princípio cristão, né? Do amor, né? O amor e o perdão, eles sempre andam juntos, e é muito difícil, realmente, perdoar é muito difícil. Então, mas você acha que a pessoa está correria do dia a dia? Qual o nome dela? Perdão? Nana Lima. A Nana, ela coloca ela faz uma pergunta muito intrigante e... Inteligente, e ela provoca uma grande reflexão. Qual a diferença entre você perdoar e desculpar, né? Desculpar é para quem... te fez, deixou de fazer alguma coisa. E o perdão é para quem te fez alguma coisa e provocou um mal para você e você deve perdoar. É difícil, mas eu acho que essa é a diferença e demanda uma reflexão de todos. Muito obrigado. Me permite uma pequena participação? Temos várias perguntas aqui, mas você participa rápido, senão a gente vai deixar a gente sem responder aqui. Mas pode falar, Silvão. Rapidamente. Se nós tivéssemos mais perdão, mais humildade das pessoas, mais tolerância, nós não teríamos a violência tão grande que nós temos. 3 exemplos: 2 médicos queimados vivos e um carteiro que morreu também. Dois dentistas. E um carteiro que foi queimado vivo também. É um absurdo. O Cosme da Areia Branca, um abraço para o Cosme. Primeiramente, parabenizar o Silvio Maciel, pois eu conheço há mais de 20 anos. Quando eu conheci o nosso querido Silvio Maciel, ele não tinha problema visual, mas parabeniza por ele ser um batalhador, um vencedor para enfrentar o problema visual. Então, o Cosme da Areia Branca parabenizando o Silvio, né? O Reis e o Pode falar, Silvio. Cosme, muito obrigado. Cosme, seu amigo aqui, parabenizando o Cosme, um abraço para o Cosme, ele que participa de todos os programas da região, inclusive no nosso, a gente fica muito contente com o Cosme participando sempre aqui com ideias brilhantes e às vezes apertando nossos convidados e tal. Aqui também nós temos o Reis e o Mário mandando um abraço para o programa. Os funcionários da Padaria Santista estão vendo o programa agora, com certeza antes do jogo do Santos, né? Mas estão vendo o programa. A Rosa da Aparecida, um abraço. O Nelson, ecologista, também está ligado na gente. O Jean da Ponta da Praia também mandando um abraço. E a jornalista Vanessa, jornalista dos condutores autônomos, né? Dos caminhoneiros, da Associação dos Caminhoneiros, da Cooperativa dos Caminhoneiros, melhor falando, também está mandando um abraço. Filete, é inadmissível que um funcionário público da prefeitura, acho que o seu Ivanildo Manuel Azevedo, que todo mês no seu Elite vem descontado o CATEP, né? Ele está aguardando uma vaga há mais de 48 horas na Santa Casa. Então, ele está dizendo que o seu Ivanildo Manuel Azevedo, que desconta todo mês, está aguardando 2 dias na Santa Casa ou em outro hospital. Ele está com AVC, segundo informações aí do Cosme da Areia Branca, né? Estando mesmo no PS Central, né? Então o Cosme está falando que está 2 dias no PS Central com AVC. Cadê a resposta à minha pergunta se os órgãos competentes não respondem? Tenho pena do prefeito Paulo Alexandre, que está cercado de algumas pessoas incompetentes, que só iludem o Paulo Barbosa mesmo. Então está aqui o Cosme, né? O Cosme é uma pessoa conhecida, né? Então tem credibilidade. Então nós vamos ver aí se a prefeitura grava o programa. Um abraço aí para o Rivaldo, para a pessoa da comunicação que grava o programa que sempre trabalha com ética, sempre damos o contraponto quando é uma acusação da prefeitura. Estamos aqui torcendo para que o seu Ivanildo Manuel de Azevedo tenha lugar nos hospitais, que a gente sabe que os hospitais estão lotados, né? O secretário David Wipp falou que vai ter mais vagas aí para o setor oncológico, mas que o hospital aí
O hospital de estivadores, segundo a avaliação da prefeitura, né, é de 100 a 150 milhões para pôr para funcionar. E além dos 100 a 150 milhões, de 6 a 7 milhões por mês. Então parece que vai ficar pronto só em 2016. É lógico, o Paulo Barbosa pegou a pasta agora, não tem 100 milhões para dar para o hospital, 150. E não pode pôr mais 6, 7 milhões no orçamento da prefeitura. Não dá para, estoura o orçamento, né? Então, logicamente, não pode culpar o prefeito. Ele pegou, eu acho que foi uma boa compra, as pessoas estavam criticando a compra do prefeito Papa, eu achei que foi uma boa compra, pelo menos o terreno ali dá para fazer o que quiser, se não for feito um hospital, né? Mas 100 a 150 milhões para montar um hospital. Hoje um ultrassom, a gente custa 80 mil reais. Tem que ter no mínimo 10 ultrassons, já são 800 mil. Quer dizer, vai por aí afora, instalação elétrica, hidráulica, acomodação para médico, banheiros para deficientes, quer dizer, um hospital de grandeza hoje é de 100 a 150 milhões. Mais os 6 a 7 milhões de mantença por mês, por ano, né? Ou por mês, desculpa. Que é uma coisa muito difícil de a gente conseguir esse dinheiro. Então o Paulo Alexandre com certeza prometeu para 2016. Mas nós temos que dar um jeito aí no seu Ivanildo Manuel de Azevedo para ele não ficar sofrendo no hospital, né? André, tem alguma coisa a comentar desse problema aí das internações e tal? Isso é pontual, é um problema pontual em todas as áreas, PS Central, mesmo hospital, hoje você tem um plano de saúde, mesmo você tendo um plano de saúde, quando você vai ser atendido num pronto atendimento, você tem que esperar. Infelizmente, a demanda é muito maior do que a oferta. A Fernanda, a Margarete e a Sônia estão juntos tomando um chazinho da tarde, né, no começo da noite. Comentem sobre o adiamento da visita dos Estados Unidos à presidenta Dilma. Já comentamos, ela deve ter perguntado, já perguntaram em cima, já comentamos, né? Achamos que foi pontual, mas que não tem outro jeito, né? Porque os Estados Unidos é o nosso maior parceiro, não é isso? Então não tem outro jeito. O que está vendo com a CPFL, Filete? Ela está querendo mudar a sede para o interior. Segunda-feira teve um apagão nos bairros da Aparecida e da Ponta da Praia, pergunta a Margarete. Então um apagão e a CPFL querendo ir para o interior e tirar a sua sede de Santos. Doutor André. Realmente isso é um absurdo, isso não pode esse tipo de situação. Nós temos aí o Código do Consumidor, que é uma lei que ainda funciona, e eu acho que o Ministério Público deve ficar bem atento a essa situação, porque já aconteceu isso com as teles, algumas telefônicas, algumas empresas de telefonia estão retirando suas sedes da cidade, centralizando e deixando tudo para o call center, e todo mundo sabe que esse sistema de call center, existem certas situações que você não consegue resolver, e aí o consumidor fica totalmente abandonado. Se sente totalmente abandonado porque você não tem um lugar físico para ir e para reclamar e para levar a sua reivindicação, o seu direito, em primeiro lugar o direito do consumidor. Realmente eu fiquei sabendo desse apagão, me parece que no Imbaré também ocorreu. Eu tenho um amigo que reside no Imbaré, e ele ligou para a CPFL e não foi bem atendido, recebeu um aviso de que ele ligou por volta de umas 18h30, mais ou menos, recebeu um aviso que só poderiam comparecer, uma equipe só poderia comparecer às 21 horas, quer dizer, isso é um absurdo, isso é um descaso total com o consumidor, principalmente um serviço essencial. Para comércio, para um serviço essencial, de você receber um aviso desse, só poderemos contar com a presença de uma equipe depois das 21 horas, quer dizer, quando ele chegou a energia elétrica já tinha sido restabelecida por uma outra equipe que não se comunicou com essa equipe que estava para chegar. Eles chegaram lá e disseram, mas o que aconteceu? Já consertou, porque já voltou a energia elétrica. Ele foi descobrir que era numa outra rua e que outra equipe já tinha resolvido, quer dizer, um problema. A gente praticamente em Santos, nós não sabemos mais, há muitos anos que nós não sofremos apagões graves, mas Santos já teve muito problema de água, muito problema de energia elétrica, mas é um tipo de serviço que não pode faltar. Infelizmente, ou felizmente, é uma obrigação do poder público, e já que o poder público terceiriza, né, esse tipo de serviço, a concessionária é obrigada a fornecer o serviço. Eles não podem retirar da cidade a sede,
física, né, para que haja um atendimento presencial, porque isso é obrigação legal. Então eu acredito que o Ministério Público deve interferir, deve interceder, ou com uma ação pública, ação civil pública, para que seja impedida a empresa de retirar daqui da onde ela tem atividade. Em qualquer cidade ela tem que ter uma Continuar em Santos. Continuar em Santos, a Baixada. Sim, sem dúvida. A Flávia do Macuco parabeniza o Silvio pela garra. A Rita do Gonzaga, o Silvio falou pouco, mas falou tudo. Falta de diálogo. E a Vera Lúcia de São Vicente deve estar vendo o programa em Santos. Silvio, eu queria se você falasse da discriminação social que sofre o deficiente físico. Se você sofre discriminação, né, profissional e social, e também da sua futura associação dos deficientes visuais de São Vicente. Então ela fez uma pergunta grande aqui sobre a discriminação social, se existe, a discriminação social que se existe, e também para você finalizar e falar da sua associação que você pretende montar dos deficientes visuais, que nós estamos aqui para ajudar sempre que possível. Mande os releases para a gente aqui, para a gente poder te ajudar também. Ok. Sim, existe sim. E até eu quero aproveitar o momento aqui para agradecer à Prefeitura de Santos, porque em São Paulo nós temos já o serviço de radiologia, que é legalizado pelo Conselho Regional de Radiologia da 5ª Região, né? E nós temos muito mais deficientes visuais na Revelação em São Paulo do que algumas outras localidades, tá? Então aqui na Baixada Santista, desde 1990, 91, 92 mais ou menos, esse curso já existia na Prefeitura de Santos, através da Secretaria de Saúde, que fez a formação minha e de outros deficientes que foram encaminhados a outros locais, né? E desde essa época, então, eu trabalho na Prefeitura. Começamos ali na Gonçalves Dias, né, o antigo prédio ali perto da Praça dos Andradas, né? E voltando à questão, sim, a discriminação existe. Inclusive, as pessoas têm dificuldade de entender a participação do deficiente visual até na saúde pública, como eu uso o uniforme, com o crachá, que é justamente por ser um direito do funcionário e para facilitar a nossa identificação junto às autoridades e à própria população do cumprimento do nosso horário, porque nós temos uma deficiência. E a pessoa que tem deficiência visual, ela tem 2 problemas graves, tem mais, mas eu vou citar somente esses 2 que não dá o tempo. Nós, devido à baixa visão, qualquer barulho, qualquer estímulo, qualquer tipo de som diferente, isso perturba a nossa percepção. Por quê? Você tem o detalhe de não enxergar, como no meu caso, que hoje eu ainda tenho um pouco de visão, mas com muita dificuldade. Porque há 23 anos me mantendo nesse serviço é o que serviu até hoje para mim, não menosprezando as outras profissões que eu exerci, o rádio, tudo, só a contabilidade que não. Mas o raio-x, como eu trabalho na Revelação no escuro, não atrapalha a minha deficiência e faz com que eu faça o meu serviço perfeito, preparar química, Silvio, tudo. Só de interromper um momentinho. Quando você perde a visão, né, você melhora os outros órgãos sensoriais, porque eu vejo isso na medicina veterinária, e não comparando, mas todos nós somos animais, né? Uns racionais. Eu queria saber o seguinte, se você, como você perdeu a sua visão, se você melhorou o tato, melhorou a audição, a olfação, por quê? Porque aí você seria melhor que os outros para essa função, porque se está no escuro, está todo mundo sem enxergar nada. E de repente, com a sua pouca visão, mas você melhorou o seu tato, ou o que você sentiu que melhorou mais, que já que você não nasceu deficiente visual e ficou, o que você sentiu que melhorou? Aconteceu assim, eu nasci com baixa visão, só que uma visão um pouco melhor até os 40 anos, que eu estou com 48 hoje. E ela começou a piorar um pouco devido ao glaucoma que eu tenho, que é a baixa visão, eu só tenho a vista direita, a esquerda eu perdi, eu tive erros de criança, porque em 1965 não existia hospitais especializados, então eu perdi o cristalino, né? Então o raio-x, até os meus colegas de outros raios-x da prefeitura e até outros lugares, brigam pela solicitação minha, porque eles, por serem pessoas com visão boa, perfeita, têm dificuldade quando vão revelar. E outra coisa, a minha participação na saúde diminui, na revelação, diminui o tempo de atendimento. Por quê? Se um técnico está fazendo a posição de filme para um exame de 2, 3 filmes para a pessoa, eu estou revelando mais 3 ou 4.
Isso diminui o tempo. O técnico não tem que ir lá, ele faz o X e você já está revelando fazendo o exame, eu já vou revelando, adiantando, né? Vou devolvendo o filme para ele, tudo direitinho, né? A gente passa tudo direitinho e isso ajuda bastante. E melhorou sim, por quê? A minha audição hoje, por isso que eu perguntei aqui até para o nosso técnico que nós temos o teste de audição, que as pessoas falam que eu falo um pouco baixo. E eu acho que eu falo alto, porque a minha audição ela ficou mais forte, ficou mais sensível, porque é um dom que Deus dá para cada um de nós, né? Porque você tem a dificuldade da visão. Então, em algum outro lado, o lado equilíbrio mental, equilíbrio cultural, social, intelecto, a própria psicologia que a gente aprende no raio-x, porque você lida com diversos tipos de pacientes, né? Então, às vezes você tem pacientes agressivos, às vezes você tem pacientes de diversas reações. E eu trabalho com algumas senhoras, né, que trabalham lá, e às vezes a gente tem que estar atento, porque não é porque elas são mulheres, mas às vezes a pessoa pode entrar com segundas intenções, porque todas as nossas salas de raio-x, elas são fechadas, né, não pode ter nenhum tipo de abertura, e você não sabe quem entra ali. E qual é a sensação, a reação que aquela pessoa quer colocar naquele momento. Você atende muita gente, não sabe qual. Né? Tem gente boa, gente ruim, gente nervosa, tudo é normal. Tem que estar atento, né? Quanto à associação que eu quero fazer, seria o seguinte: como eu trabalhei muitos anos em rádio e fico muito contente, gosto hoje da existência do computador, da existência da facilidade de você programar um comercial, uma música, outros tipos de atividades pelo computador, o som inclusive fica melhor, né? Mas o rádio antigo, ele tem uma coisa de bom: você exercita todas as suas funções. E eu já fui durante muito tempo operador, e é interessante você trabalhar com gravador de rolo, que são as fitas redondas, trabalhar com cartucho, que é uma fita igual a fita cassete, para quem tem aqueles MP3, né? Igual aquele cartuchinho, um pouco maior, né? E o toca-disco, né? E sendo que eu ainda peguei uma época de rádio que o operador não tinha retorno. O retorno que eu falo mais difícil, seria... Silvio. Hoje ainda existe algumas emissoras assim no Brasil. Silvio, mas a discriminação social e profissional. Sim, voltando a esse tema aqui, que a senhora Vera Lúcia me dá um puxão de orelha aqui no final do programa. Vamos voltar lá. Mas está interessante o assunto. Mas o que você melhorou? Por exemplo, o tato, a audição, melhorou tudo? Tudo. Então tá. Agora, nós precisamos, o apoio da população, porque lamentavelmente, eu não vou citar aqui o nome que eu já falei da TV, mas nós tivemos uma TV em São Paulo que fazia muitas brincadeiras com o deficiente visual. Pode citar o nome da TV, não tem problema não. Foi através, vamos falar, até do programa Silvio Santos, que tem aquelas pegadinhas, né? Ninguém é contra a brincadeira nem nada, mas existem brincadeiras que não devem ser feitas. Nós temos cadeirantes que a cadeira dele permite que ele levante, que ele ande um pouco para entrar no carro que ele dirige. O deficiente visual com baixa visão é pouco conhecido, tá? Até porque eu mesmo era uma pessoa que tinha vergonha de usar a bengala, que a bengala nos auxilia um pouco, ela não elimina todo o problema. Até eu tô querendo usar essa bengala sua, porque tem tanto assaltante hoje em dia que uma bengala dessa resolve bastante, hein? Mas a gente tem o equilíbrio de usar só eu tô brincando com você, Silvio. Extrema necessidade, né? A gente não vai sair por aí agredindo. É só para descontrair um pouquinho. Depois no final eu vou colocar uma opinião sobre uma coisa que você fez eu lembrar que eu ouvi uma notícia. Então, o que ocorre? As pessoas fazem brincadeiras maldosas. Eu vou te dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo, até hoje um pouco diminuído, porque muitas pessoas me veem na clínica, sabem que eu estou lá das 7, das 6h30, ou das 6 até 1 da tarde, que é o horário que eu entro de segunda a sexta, ali na Conselheiro Nebias, né? E como eu desço do ônibus, praticamente como quase último passageiro, não só em casa, como até na própria clínica, algumas pessoas acharam por bem colocar, ele é deficiente visual, na saúde, faz o quê? E ficaram com calúnia, com gozaçãozinha, a gente recebe ameaça. Mas gente ruim, né? Gente ruim, né, Silvio? É ruim pra gente. Não podemos basear isso aqui. Não, e outra coisa, eu queria que as pessoas quero que as pessoas tenham mais paciência, mais consideração, porque hoje o deficiente precisa atravessar uma rua, precisa tomar um ônibus. Hoje melhorou muito, mas ainda existe lugar que a pessoa engana o deficiente, ele pega um ônibus errado. Claro, o deficiente pergunta, fala, vai se mas não tem uma boa para ajudar, não?
Não tem uma alma boa para ajudar? Só tem gente... Não, acho que não tem é muitas, graças a Deus. Isso. Tem melhorado, tem mudado muito, mas precisa mudar mais. Mas como eu falei do programa, né, e da brincadeira, aí fizeram aquilo, não, ele anda no ônibus e anda à toa. E não é assim, a gente trabalha, eu cumpro o meu horário, eu tenho uma responsabilidade séria que foi dada às minhas mãos e confiada por um conselho, que não é um conselho qualquer, o Conselho de Radiologia, não me desfazendo, menosprezando o Conselho de Medicina, é o mais sério que existe no nosso país, porque os aparelhos radioativos, eles são super perigosos. Os químicos que nós trabalhamos são super perigosos. Então, você não vai colocar uma pessoa deficiente se ela não tiver dentro das exigências que são necessárias. Então, se eu estou lá, competência eu tenho, mas não é isso que eu quero que as pessoas entendam, haja paz, haja compreensão, conscientização, ajude o deficiente, colabore, não tenha vergonha de ser amigo de um deficiente, porque nós também queremos ajudar as pessoas, porque o deficiente, eu não acredito em deficiente maldoso ou ruim, porque eu estou triste até com uma notícia que saiu nos Estados Unidos, para que dê tempo de eu falar da associação rapidamente, fizeram uma lei e até aprovaram. Eu estou triste com isso. E eu fiquei mais triste, pois não. A produção está me puxando a orelha que tem que acabar o programa. Rapidinho, eu vou rápido. Mas você vai voltar em breve aqui no programa. Mas eu vou falar rapidamente, bem rapidinho. E eles pegaram e fizeram uma lei para aprovar a existência de armas de fogo para o deficiente visual. Jamais o deficiente visual pode usar. Jamais. Com certeza. E eu quero, rapidamente, a ajuda de alguém que possa nos auxiliar na abertura da Associação para Deficiente Visual em São Vicente, para a gente, quem sabe, ter uma emissora junto a ela para treinar o deficiente visual para trabalhar em rádio e comunicação, que eu tenho um colega meu que ensinou meu serviço, que é o Ismael, hoje é o primeiro jornalista deficiente visual, e eu agradeço a minha participação aqui no programa. Eu vou deixar, não no ar que é perigoso, mas fora do ar o telefone, os contatos, quem quiser entrar em contato comigo, e agradeço muito a oportunidade. Você que está na TV Com, ligue para o 21 384677 e se quiser saber o telefone do Silvio e tal. Estamos encerrando o programa. Doutor André, obrigado pela participação, sempre um sucesso aqui. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Silvio, muito prazer em conhecê-lo. E parabéns ao Silvio, que tem um certificado de peregrinação aqui de Jerusalém. Silvio Maciel de Santos Júnior. Um abraço, Silvio, parabéns pela sua participação. Continue nessa luta. Fiquem com Deus e com a extensa programação na TV Com.